O apartamento do último andar. Olá! Você já imaginou morar em um prédio onde algo simplesmente não faz sentido? Prepare-se para um relato assustador e arrepiante de alguém que viveu essa experiência. Inscreva-se no canal para mais histórias de terror e suspense, porque hoje você vai descobrir o mistério do apartamento do último andar. Tudo começou quando Tiago se mudou para o centro da cidade. Ele encontrou um apartamento aparentemente perfeito. Último andar, com uma vista incrível e um aluguel surpreendentemente baixo. Porém, ele não fazia ideia do que o esperava naquela nova moradia. Na primeira noite, enquanto desfazia as malas, ouviu um som estranho. Um arranhar vindo do teto. O que era estranho, já que ele estava no último andar. Ignorou e continuou. Mas o som se tornou frequente, misturado com leves passos, como se alguém estivesse caminhando acima dele. Já sentiu um arrepio na espinha? Se está gostando desse suspense, inscreva-se no canal para não perder nenhum detalhe dessa história e de muitas outras que vêm por aí. A cada noite, o barulho parecia mais próximo, mais perturbador. Na terceira noite, ele ouviu algo ainda mais estranho. Uma risada sutil, quase imperceptível, vinda do teto. Suas mãos suaram frio, mas ele se forçou a acreditar que era apenas o prédio antigo fazendo ruídos. Porém, resolveu instalar câmeras para entender de onde vinha o som. Naquela noite, as câmeras captaram uma sombra se movendo pela sala. Às 3 da manhã. Ele acordou com o alerta das câmeras e, ao ver a imagem, sentiu o coração disparar. Não havia ninguém no apartamento, mas a sombra era real, como se alguém o estivesse observando. Tiago decidiu investigar e foi até a portaria. Perguntou ao porteiro se havia acesso ao teto, mas o homem disse que não. Ali, só havia o vazio. Mesmo assim, o fenômeno persistia, com sussurros e a presença da sombra que parecia o seguir. Naquela noite, ele ouviu passos lentos e pesados, que pararam em frente ao seu quarto. Quando olhou, viu uma figura encapuzada o encarando, com olhos escuros e frios. A figura estendeu a mão em sua direção, mas ele apagou. Ao acordar na manhã seguinte, estava deitado no chão. As câmeras estavam desconectadas, e não havia sinal da figura. Desesperado, descobriu que, anos atrás, um homem havia desaparecido naquele mesmo apartamento, e os moradores afirmavam que o lugar era amaldiçoado. Se está tão envolvido quanto Tiago, deixe sua inscrição e compartilhe com quem você conhece. Prepare-se para o desfecho dessa história, porque nem tudo é o que parece. Nos dias seguintes, Tiago percebeu que o fenômeno aumentava. A figura aparecia no canto dos seus olhos, como uma sombra que o perseguia. Incapaz de suportar, Tiago decidiu deixar o apartamento. Mas ao sair, ouviu uma voz sussurrando: "Você pode ir embora, mas eu sempre estarei aqui." Tiago correu, sem olhar para trás. Nunca voltou para pegar suas coisas, mas o arrepio daquela noite ainda o persegue. Tiago achava que, ao deixar o apartamento para trás, teria deixado todos os seus terrores também. Mas não foi o que aconteceu. Mesmo após semanas, ele ainda sentia que alguém o observava, o que era pior nos momentos de silêncio, especialmente à noite. Decidiu se mudar para um bairro distante, em um prédio moderno e bem iluminado, pensando que assim os pesadelos ficariam no passado. Na primeira noite no novo apartamento, dormiu bem, mas o que aconteceu no dia seguinte abalou sua paz. Ao acordar, encontrou no espelho do banheiro algo que o fez estremecer. A marca de uma mão, visivelmente escura e longa, marcada no vidro como se alguém tivesse passado ali. Mas a mão não era de um ser humano normal. Os dedos eram longos e desproporcionais. Tiago esfregou os olhos, tentando entender. Pensou em ligar para um amigo, mas sabia que ninguém acreditaria. Limpou o espelho e saiu rapidamente, tentando ignorar o que viu. Mas algo dentro dele sentia que o terror do último andar ainda o perseguia. Esse mistério só aumenta. Não esqueça de se inscrever no canal e acompanhar a história até o final, porque o pior ainda está por vir. Naquela noite, as luzes do novo apartamento começaram a piscar, e a energia caiu. Apenas o quarto de Tiago ficou na escuridão completa. Ele correu até a sala, onde ainda havia uma fraca luz das ruas iluminando o espaço. De repente, a temperatura do ambiente começou a cair, e ele viu sua respiração se condensar,
como se estivesse ao ar livre, em um inverno gelado. Foi então que Tiago ouviu o mesmo som, familiar e arrepiante. Passos lentos e um arranhar pelo teto. Mas agora, ele não estava no último andar. E mesmo assim, algo estava ali, acima dele. Desesperado, Tiago pegou o celular e ligou para um padre, com quem tinha conversado brevemente após os estranhos eventos no antigo apartamento. O padre, que tinha certa experiência com exorcismos, concordou em ir ao local, mas só poderia chegar na manhã seguinte. Tiago passou a noite em claro, ouvindo aqueles sons, que iam e vinham, como se uma presença invisível rondasse sua casa. Mas, ao amanhecer, o silêncio finalmente caiu sobre o apartamento. Quando o padre chegou, trouxe água benta e começou uma oração. Tiago acompanhava, enquanto o padre borrifava água pelos cômodos. Até que, de repente, algo quebrou na cozinha. O som de um copo espatifando. Ao chegarem lá, viram a janela aberta, com marcas de mão que pareciam querer entrar, vindas do lado de fora, como se algo estivesse tentando forçar a entrada. O padre fechou a janela e continuou a rezar. Nas noites seguintes, Tiago tentou ignorar os ruídos, mas o que começou a acontecer com ele foi ainda pior. Em uma das madrugadas, acordou com uma sensação de peso sobre o peito, como se algo estivesse pressionando seu corpo contra a cama. Tentava gritar, mas não conseguia. Sentia uma presença, fria e opressora, e então ouviu um sussurro em seu ouvido: "Você não pode escapar." Ele lutou para se mexer, e de repente, o peso desapareceu. O padre, ao saber do ocorrido, disse que Tiago precisava encarar essa presença. "Ela encontrou em você um elo. Algo que a faz voltar", explicou o padre. "É preciso cortar essa ligação." A ideia de confrontar aquilo que o atormentava era assustadora. Mas Tiago não via outra saída. Se essa história já te prendeu, inscreva-se no canal para o desfecho final. Você não vai querer perder o que vem a seguir. Naquela noite, o padre e Tiago fizeram uma última oração em conjunto, pedindo proteção e força. Quando o relógio marcava 3 da manhã, um vento forte começou a passar pelas frestas do apartamento. A temperatura caiu, e os sons de passos e arranhões recomeçaram, agora por toda a casa. Tiago, com o coração acelerado, segurava uma vela e andava pelo apartamento, até parar em frente ao espelho do banheiro, onde a marca da mão havia aparecido anteriormente. Ali, a sombra apareceu novamente, dessa vez, muito mais nítida. Era uma figura encapuzada, com olhos vazios, que parecia rir de Tiago. Com um sussurro gélido, a sombra disse: "Não importa onde você vá. Sempre estaremos juntos." O padre jogou água benta em direção ao espelho e ordenou, em voz alta, que a presença deixasse Tiago. O espelho trincou, como se uma força invisível o tivesse atingido. A sombra sumiu, e, com ela, o frio que dominava o ambiente. Depois daquela noite, os estranhos eventos cessaram. Tiago, enfim, conseguiu dormir em paz. Mas, até hoje, ele evita espelhos e nunca mais visitou aquele prédio. Dizem que o apartamento do último andar ainda está vazio, aguardando outro inquilino desprevenido. Se você também sente um arrepio só de imaginar essa situação, inscreva-se no canal para mais histórias arrepiantes e compartilhe com amigos que adoram um bom suspense.